noite, meus irmãos, minhas irmãs, né? Mais um dia aí de alegria, né? A gente está se vendo aqui, né, dessa nova maneira online, matando um pouquinho da saudade, né? E iniciarmos aí mais uma palestra, mais uma live, né? Da nossa Casa Espírita, Alfredo Júlio Fernandes. Antes, só queria lembrar da gente deixar a câmera e o microfone aí desligado durante a palestra, né? Apesar de nós termos uma opção de estar desligando, nós queremos lembrar para quem estiver aí durante a palestra já conectando, a gente deixar desligado aí para não ter nenhuma interferência aí ao nosso irmão palestrante. Então vamos iniciar, né, esses trabalhos de hoje, né, elevando o nosso pensamento ao nosso Divino Mestre Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos tendo um contato com o seu Evangelho, com os seus ensinamentos, agradecendo pelos trabalhadores que estão trabalhando, né, em suas casas, nos proporcionando este momento online, e lembrar da nossa casa, dos nossos trabalhadores, aqueles que estão com as necessidades físicas e espirituais, que todos possam receber, né, muita luz, muita paz neste momento, receber o conforto necessário para as suas dores, para as suas provas, para as suas expiações. Que a espiritualidade maior possa se fazer presente em cada lar aqui representado e que o nosso palestrante da noite de hoje possa ser envolvido em emanações de paz e de amor, e que nós também possamos estar envolvidos nestas luzes para o melhor entendimento, para a melhor compreensão e partirmos um pouquinho para a melhor prática de todos esses ensinamentos. E em seu nome, Divino Mestre Jesus, nós vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, da prática do erro e do mal. Que assim seja. Então nós vamos passar aí agora para o nosso irmão Carlos Roberto, Carlinho, né, que vai ser o nosso palestrante da noite de hoje. Palavra com você, Carlinho. Muito boa noite a todos que nos ouvem. É sempre uma grande alegria estar aqui e uma grande responsabilidade. Esse tema que a gente escolheu para abordar na noite de hoje, ele tem sido motivo de muita reflexão de minha parte, da importância de Jesus entre nós. Então, nós vamos aqui, dentro de um roteiro de ideias, entender melhor essa questão, né? Jesus, o pão da vida. Então, é óbvio que já pelo título nós temos três coisas muito importantes a nível de entendimento. Primeiro, ter uma compreensão mais assertiva de quem é Jesus. Segundo, entender a importância do pão na manutenção da vida. E, evidentemente, entender também a vida na concepção que Jesus se referia, porque é muito diferente da concepção de outros pensadores. Então, a princípio, nós pegamos um texto, uma lição do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, comentários de Emmanuel, cujo título chama-se Pão. E, a partir dela, vamos tecer alguns comentários que a gente considera muito oportuno para a noite de hoje.
O que baseia essa lição é a passagem de Jesus narrada por João, capítulo 6, versículo 48, quando ele mesmo, se autodenomina: eu sou o pão da vida. Muito bem. Interessante que Jesus poderia, evidentemente, nos dar uma analogia baseada em N fatores. Mas, nesse contexto, ele se referiu a ser o pão da vida. Muito bem. Quando ele se compara ao pão, nós começamos aqui na análise de Emmanuel a entender a profundidade da humildade de Jesus diante da humanidade. Jesus não se compara a um prato exótico, a um prato luxuoso, a uma iguaria, a uma comida requintada, a um manjar. Jesus diz apenas ser o pão da vida. A análise primária sobre a humildade nessa passagem é fundamental para a gente entender que a base da nossa vida deve ser a humildade. Ele se referiu ao alimento popular que está ao alcance da maioria das mesas, por não dizer de todas as mesas, que faz a refeição tanto daquele abastado como daquele que poucos recursos tem ou nada tem. Então, Jesus fala do alimento básico da vida. Faz uma analogia daquele alimento básico que alimenta o corpo, mas evidentemente nos projetando a entender as coisas espirituais. Nos levando a entender a importância dele enquanto sustentáculo da nossa vida. Eu tenho meditado muito na precariedade da vida. O quanto a vida tem se mostrado precária em vários aspectos. Qual de nós pode garantir que amanhã estará entre nós encarnados? Creio que nenhum de nós. A vida física, ela é de uma precariedade absurda. E isto, evidentemente, tem um requisito educacional fantástico para nós, que é justamente entender a questão de sermos humildes. Porque nem a nossa vida, a nossa existência física nos pertence. A gente tem aprendido que, embora o espírito tenha uma única vida, desde que ele sai da mão do Criador, dentro do nosso conceito doutrinário, pacífico para nós reencarnacionistas, esta vida se compõe de várias existências corporais. Portanto, sem perder a personalidade de nós mesmos, espíritos imortais que somos, nós vamos transitando em diferentes personalidades humanas através das existências físicas diversas que temos que passar a fim de adquirir o aprimoramento espiritual a nós reservado. E Jesus, então, se coloca como um alimento simples, colocando a humildade como a base da sua doutrina tão importante. Então, nós não temos motivo nenhum, evidentemente, para a vaidade, para o orgulho, para o menosprezo a qualquer ser, desde o humano aos irracionais. Deveria reinar entre nós
a conduta de profunda humildade e profundo respeito pela vida. Muito bem. Mas quando Jesus fala que é o pão da vida, nós precisamos, evidentemente, também entender o contexto disso naquele momento. Ora, segundo as Escrituras, Jesus acabara de multiplicar pão e peixes para 5.000 pessoas. Em outra feita, na segunda multiplicação, para 4.000 pessoas. Quando ali apresentaram para ele 5 pães e 2 peixes. E ele fez a multiplicação. E ao multiplicar o pão, Jesus, a partir daquele momento, teve um aumento significativo de pessoas que o seguiram. Mas muitas delas impressionadas com os fenômenos que ele fazia. E nessa passagem de João, quando aquela multidão novamente se acotovelava em torno do Mestre, ele, como o maior professor que a terra já teve, aproveitou aquele momento para falar de outro pão. Não daquele que sustenta o corpo perecível, mas daquele que é sustentáculo do Espírito. Esteja ele onde estiver. Esteja ele como estiver. E nesse contexto, então, Jesus, vamos dizer assim, foi admoestado pelos judeus, dizendo que, na verdade, quem havia dado pão para eles foi Moisés, que durante o degredo do povo hebreu por 40 anos no deserto, quando o povo estava cansado e faminto, orou e dos céus desceu um maná, que segundo as Escrituras, principalmente do livro Êxodo, no Velho Testamento, nos afirma categoricamente que por 40 anos aquele povo foi alimentado por aquele maná que veio do céu. Que, segundo os estudiosos de hoje, se afigurava a uma espécie de névoa, de flocos, que de alguma maneira dava uma consistência. E esse era o alimento, então, daquele povo em pleno deserto, buscando a terra da promissão, buscando a terra tão prometida que Moisés havia indicado para aquele povo que há muito tempo era escravo dos egípcios. Então desceu o maná do céu e alimentou aquele povo durante essa difícil travessia. Jesus, diante dessa admoestação dos judeus, disse a eles que, muito bem, os seus antecessores comeram o pão e morreram. Eu falo de um pão de vida eterna. Eu sou o pão da vida em abundância. Não da vida precária da existência física, mas da vida, aquela única vida que Deus dá aos seus filhos durante a trajetória da eternidade. O sustentáculo nosso é Jesus. Embora aquele povo em degredo, num sofrimento enorme,
alguns mantiveram a maioria mantiveram a vida física através daquele alimento do maná que desceu dos céus, mas todos eles conheceram a desencarnação, a morte e a decomposição do corpo e o renovar da vida. E se defrontaram, evidentemente, diante da insofismável verdade da vida espiritual. Esta verdade é que estará conosco em todos os trâmites da vida. E é diante desta verdade é que Jesus diz ser o pão da vida. Quantas mesas lautas, ricas, têm pão sobrando, do ponto de vista que alimenta o corpo? E quantas dessas criaturas estão famintas de Jesus? Famintas. Muitos vivem na opulência do pão perecível e sofrem por não ter o pão da alma. Estava saindo do trabalho hoje e vinha para esse momento e recebi o comunicado do desencarne de um amigo, agora à tarde, por questões respiratórias que ainda não sabemos se é Covid ou não é. Mas o importante é o ponto inicial que eu comecei. Como a nossa vida é precária. Como nós somos frágeis. Certa feita eu vi o Chico dizer uma coisa e eu nunca mais esqueci. O Chico falava da importância de orar. E no dizer dele, Chico, daquele coração amoroso, ele dizia ser inconcebível como as pessoas podiam viver sem orar. Como as pessoas conseguem viver sem ter Jesus como o pão da vida. Para a criatura que despertou minimamente para a vida espiritual, ela já sabe a importância que é do alimento diário, da conexão diária com o Criador. Isso, mais aperfeiçoado em nós, nos remete à necessidade de uma vivência amorosa de 24 horas por dia. Nos remete a uma vivência de profundo respeito ao semelhante. O convertido de Damasco, certa feita, numa das suas epístolas, ele disse assim: vós sois o templo de Deus. Olha a profundidade
do ensinamento paulino, para nós, consciências ainda tão embrionárias na edificação espiritual. Cada criatura é um templo de Deus. Puxa, quando eu vi isso, já fiz até um estudo sobre isso há um tempo. Quando eu vi isso, eu pensei sobre a importância que a gente deveria dar a cada pessoa que se aproxima da gente. A cada pessoa que se aproxima da gente. Se nós tivéssemos profundidade, que o outro é um templo de Deus, provavelmente as nossas relações com os nossos semelhantes seriam caracterizadas pela caridade e a fraternidade. E é assim que Jesus enxerga cada um de nós, como um templo vivo de Deus. Do Lázaro, que bate a porta do rico, em qualquer estágio que estejamos diante da escala social ou econômica, somos templos de Deus. E é preciso alimentar esse templo todos os dias. E Jesus, por amor a nós, aceitou o desafio de ser o intermediário entre nós e Deus. De ser o caminho, a verdade e a vida. De nos deixar claro que nenhum de nós chegamos ao Pai se não passar pela sua estrada. A sua estrada amorosa, de jugo leve e de fardo suave. A observância dessa estrada está na perfeita observância do seu evangelho, perfeito, por excelência. A humanidade se debate ainda em sofrimento. A humanidade ainda sente a inanição espiritual, porque não tem se alimentado convenientemente no celeiro do Divino Mestre. Tem recusado o Divino Mestre como pão da vida. Tem procurado os outros alimentos. Alimentos nocivos à vida espiritual. É impressionante que 2000 anos depois da mensagem imorredora, o hedonismo esteja tão presente na humanidade. A busca desenfreada pelo prazer, a satisfação dos instintos primitivos. A política egoísta e orgulhosa da criatura diante do seu semelhante. Mas o alimento nos espera pacientemente. Pacientemente Ele nos aguarda. Ele está à disposição de todos, indistintamente, na simbologia daquele pão simples, que depois de fermentado, alimenta uma multidão. Muito bem. A gente olha
a realidade da humanidade, de nós, e percebemos o quanto necessitamos de Jesus. O quanto nós precisamos meditar no pão nosso de cada dia. É claro que Jesus, na oração dominical, não se referia ao pão que sacia a fome física. Ele falava do pão de cada dia como todo um acervo de experiência vivido 24 horas. Das nossas realizações materiais às nossas realizações espirituais. Esse é o conteúdo do pão nosso de cada dia. É esse o pão que nos alimenta diariamente, que nos sustenta, ou até mesmo nos envenena diariamente. Nós estamos escolhendo o pão nosso de cada dia, a cada pensar, a cada falar, a cada ação. Nós estamos colocando na mesa da nossa intimidade os nutrientes das nossas escolhas. Mas, verdadeiramente, só tem um pão que nos concede vida em abundância. E aí, nesse segundo momento de reflexão, eu gostaria que nós pensássemos juntos sobre a vida, que é uma coisa tão abstrata para a maioria de nós. Há dias que nas minhas reflexões eu fico pensando que uma boa parte de nós estamos sobrevivendo e não vivendo. E aí, evidentemente, nós estamos diante de uma vida restrita, pobre em nutriente espiritual, pobre em sustentar o ser imortal que somos, que não há dúvida. Nós somos espíritos transitando temporariamente na matéria. Eu creio que essa é uma verdade insofismável para nós. É quase inadmissível que a criatura, nesse presente estágio evolutivo, se confunda com o corpo, ache que é o corpo. Embora em expressões tão triviais a gente vê que a gente percebe que isso não está claro. Nós não somos, nós não temos, né, um espírito. Nós somos, no sentido mais planificado dessa condição, nós somos. Nós somos espíritos. Por isso somos a imagem e semelhança de Deus. O DNA divino está na nossa estrutura imortal. Ele, incriado, eterno, nos deu a possibilidade de ser criado e imortal. No sentido de que tivemos um começo e não teremos fim. Transitando ou não no corpo da carne, não teremos fim. Isto é consolador, porque isso nos arremete a consequências filosóficas, morais, éticas, que nos faz melhor, que nos confortam, que nos consolam. Esses tesouros que nós temos na afetividade da família, na fraternidade de amigos, não se rompem com a morte física. Os laços espirituais sobrevivem à precariedade da vida física. Essa doutrina que consola, que conforta, nos traz isso de forma insofismável.
que não existe a Deus. Quando muito, nós recebemos um até breve, do ponto de vista da proximidade física, da proximidade fluídica, mas que as almas estão sempre ligadas por laços que nunca perecerão. O quanto isso nos conforta, o quanto isso nos consola, o quanto isso nos alenta diante da precariedade da vida física, dessa existência que, por condições ainda evolutivas, é cheia de desafios. Como é difícil mantermos a nossa serenidade no dia a dia. Como é impossível estarmos em plenificação de paz, de harmonia, diante desta vida precária que a existência física representa. E esta existência física precária tem também aqueles que são condutores dessas vidas. Alguns desses condutores, acreditando realmente que a nossa vida seja essa precariedade física, nos convidam a usufruí-la o máximo que pudermos, no que diz respeito ao prazer, às posses, ao bem-estar e ao conforto material. Estes condutores só não conseguem nos garantir pacificação interior. Porque satisfeitas as recomendações desse Jaez, bate na intimidade do espírito imortal um certo tédio, uma incompletude, um vazio que nenhuma doutrina materialista é capaz de preencher. Os nossos irmãos evangélicos têm expressões que eu acho muito interessantes. Talvez porque nessa encarnação ainda, antes de ser espírita, eu estagiei ali nas igrejas evangélicas e tenho profundo respeito. Dizia isso aqui antes da palestra começar o nosso irmão João. Que falar numa live dessa é uma responsabilidade enorme. Eu não estou falando só para espíritas. Eu estou falando para corações que têm filosofias religiosas diversas. E retomando a questão dos nossos irmãos evangélicos, quando eles usam uma expressão que eu acho assim tão bonita, tão fantástica, e que ela, uma vez efetivada, é realmente viver na graça. É quando nós estamos investidos do Espírito do Senhor. E fazendo uma ponte com o que nós estamos pensando e refletindo, é quando nós estamos sentados na ceia e alimentando com o Senhor. E Ele partindo o seu pão conosco. Devido ao nosso estágio, muitos de nós estamos longe de consolidar o amor que Jesus se referia. Muito longe. Mas isto não é motivo de desânimo. Nós precisamos costurar
as virtudes menores do dia a dia. Digamos que antes de comer o pedaço de pão substancioso, nós temos que aproveitar os farelos menores desse pão. Os farelos menores desse pão é um exercício permanente de paciência, de indulgência, de misericórdia, de perdão, de fraternidade, de indulgência. Eu tenho pensado muito sobre essa virtude de indulgência. O quanto nos falta ainda em relação ao amor. O quanto nós temos dificuldade em ser indulgente com aquele que erra, com aquele que até, de repente, quis nos enganar, nos ludibriar. Hoje, nas minhas reflexões diárias, eu fiquei pensando nisso. Pois se Jesus coloca como alimento espiritual para nós o amor incondicional, quando ele falava de uma meta futura, que nós deveríamos chegar no amor aos próprios inimigos, e a gente se depara, então, em muitas circunstâncias do nosso cotidiano, faltando com indulgência. Ora, não é nem a celeste virtude do amor, não é nem o pão substancioso que Jesus nos chamou a ceiar com ele diante da eternidade. É um farelo desse pão, mas que é tão importante. Tão importante. Quantas pessoas estão com o coração estraçalhado? Às vezes elas chegam no mesmo ambiente de trabalho nosso, no dia. Quando nós desejamos um bom dia àquela pessoa, mas não como uma frase ritualística, mas uma frase que traduza todo um desejo, toda uma vibração, toda uma transferência de energia salutar àquela pessoa. Aquilo, de maneira muitas vezes imperceptível, mexe na estrutura daquele coração despedaçado. Reacende a esperança. Volta a dar sentido para continuar lutando. Pequenos farelos. Pequenos farelos. Uma frase encorajadora diante de um desabafo, de um verdadeiro calvário de dor. A caridade do ouvido. Tem 21 anos que eu faço diálogo fraterno no centro. Tem 21 anos que eu ouço as mais diversas histórias, os mais diversos dramas. Eu já perdi a conta de quantos
tentar o suicídio. E, infelizmente, também acompanhei ao decorrer desse tempo alguns que o efetivaram. E a gente se sente impotente. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tudo tem remissão. Eu termino contando uma história que marcou muito para mim. Há alguns anos eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo e o irmão dela cometeu suicídio. E ela sabia, evidentemente, que eu era espírita, embora fora do centro espírita eu aprendi a ser ecumênico. O tempo se encarrega de tirar os nossos fundamentalismos. O amadurecimento espiritual vai nos mostrando a importância de, fora do templo da nossa predileção, aprendermos a ser ecumênicos. Porque aí é uma linguagem consensual acerca de Jesus. Aí é uma linguagem na vivência do amor, da tolerância e do profundo respeito. Mas ela, então, se reportou à morte do irmão pelo autoextermínio, um drama extremamente doloroso no seio familiar. E ela estava num estado lastimável. Lastimável. Toda a família de formação evangélica, embora possuidora de uma fé muito apreciável, ela estava em estado lastimável. E na nossa conversa ela me perguntou: como vocês veem isso? O que é que o Espiritismo fala sobre isso? Então eu disse a ela o que a gente tem aprendido, que esses espíritos recebem auxílio e têm a oportunidade de voltar e recomeçar. Porque o Deus que eu tenho aprendido a amar é um Deus amoroso. Não é um Deus punitivo. É um Deus que tem amor em plenitude e que nos dá a bênção do recomeço. E no nosso princípio da reencarnação é a bênção do recomeço. Ela se sentiu consolada com as explicações, mas ela fez um desabafo que eu nunca vou esquecer. Ela dizia assim: eu também acredito nesse Deus, mas nos princípios dogmáticos que eu recebo desde criança,
esse tipo de morte é um pecado sem remissão. Então eu concluí que a sua dor maior não era a perda do irmão tão querido. Era ter que aceitar que ele sofreria eternamente, sem remissão. Jesus é o pão da vida em abundância. Louvado esteja. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Que assim seja, né, cara? Hoje, o maior comentário que a gente poderia fazer hoje seria o silêncio, né? O silêncio interior. Nós estamos aí levando o trabalho de uma casa, ela está para completar aí daqui 4 meses os seus 53 anos. Eu até peço permissão para os irmãos aí que são mais veteranos de casa, né? A gente escuta uma história aqui, lê uma história ali, entra num site, vai aprendendo um pouquinho sobre essa casa. E nós sabemos que ela começou passando por uma transformação. Ela passou por vários desafios, por várias transformações, e sempre sendo pacificadora, trabalhando para a humanidade, encarnada e desencarnada, trabalhando para a nossa pátria. E me permita parafrasear a Dona Pasqualina, né? Uma casa que nunca cobrou religião de ninguém. Uma casa que sempre acolheu a todos, né? E que sempre nos deu esse pão, né? Sempre nos trouxe o pão da vida. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso divino Mestre, aquele que é o pão da vida. Agradecemos a Ele por esse alimento que recebemos na noite de hoje. Mas não só agradecer, pedir força, sabedoria, para que possamos alimentar deste pão, para que possamos digerir, saborear este pão da vida, para que possamos interiorizar todos esses ensinamentos, que possamos, com esses ensinamentos, sermos um pouquinho melhor a cada dia. Agradecemos mais uma vez, Divino Mestre, a oportunidade que tivemos na noite de hoje. E que cada lar aqui representado seja envolvido com o seu amor, com a sua luz, com a sua paz. Que todos os irmãos aqui presentes e seus familiares possam receber esse maná de amor, de esperança, de fé e caridade. Esteja conosco hoje, agora e sempre, Senhor, que assim seja.